Então, eu acho que começamos a ver realmente, né, a natureza intersectorial deste grande campo que é central para o desenvolvimento. Outra pena que tem um papel, né, igualmente importante é sempre a universidade, a função da universidade na formação de pesquisadores, professores, na pesquisa, na busca de conhecimentos sobre, né, o campo da EJA. Então, o nosso próximo expositor é o professor Vilmar Flores, que é o decano de extensão da Universidade de Brasília. Professor, agora, né, os seus 10 minutos. Boa tarde a todos. Eu saúdo na pessoa do professor Timothy, a todos os componentes desta mesa, a professora, as minhas colegas da UNB, os demais presentes, e a todos os 60 estudantes, novos estudantes deste curso de gestão social, né, que agora, com muito prazer, eu saúdo como estudantes da UNB. E espero que daqui a um ano sejam todos felizes e egressos desta universidade que amamos tanto, né, e com muito sucesso. Eu vou falar então deste curso, do espaço onde se inclui este curso para nós no UNB, que é o espaço da extensão. E a extensão, numa breve definição, como a área de práticas da universidade pública, que se encarrega de passar, estender para a comunidade benefícios no sentido da retribuição em forma de conhecimento e de tecnologia, né, com uma direção e uma intencionalidade. Falando da UNB e falando da Faculdade de Educação da UNB, do qual me orgulho muito, eu posso dizer que a direção, né, e a intencionalidade deste curso é para a transformação das relações sociais que caracterizam a nossa sociedade, e que, como todos sabem, vocês devem saber, né, são desiguais, são injustas, né, nos evidenciam como uma das maiores potencialidades na produção de riqueza e numa das maiores, numa sociedade, nos piores rankings de exercício de justiça social. É por aí que a gente pensa a extensão. Como superar essas relações? Falando em extensão, a nossa prática, a prática extensionista, ela contempla 8 áreas fundamentais, cruciais na vida humana, na relação de homens e mulheres entre si, de homens e mulheres com a natureza. São elas: educação, saúde, meio ambiente, trabalho, direito, comunicação, cultura, tecnologia e arte. Estas áreas, né, já falam de alguma coisa que foi citada aqui pelos que me antecederam, que é a questão de uma ação intersetorial. Né? E no gancho da intersetorialidade, eu queria chamar a atenção dos senhores no sentido de que as políticas atuais de extensão universitária, né, que não estão ainda não percorreram todo o território nacional, elas nos falam de programas que articulem ações nessas 8 áreas, se possíveis, né? Elas nos falam de territorialização, aspecto que já foi colocado aqui também, né? Aspecto do território como um espaço de relação social, relação de trabalho, relação de produção da sociedade, relação de produção dos homens e mulheres, né? Bom, e além dessa, então, dos programas e da territorialidade, a articulação estreita com as políticas públicas, no sentido de que a extensão passa a assumir uma objetividade que nem sempre ela exerce em algumas universidades, porque são processos singulares para cada uma dessas instituições, mas a nossa percepção é essa, a nossa intencionalidade, a nossa direção é esta. Não é?
Cabe lembrar também que na esteira do Plano Nacional de Educação, que já foi citado aqui, né, estão em formulação o Plano Nacional de Extensão, né, e a Política Nacional de Extensão, que se orienta por esses aspectos que eu já falei para os senhores. Com isto, seria, tentando sintetizar o que foi dito até agora, né, a extensão, a prática educativa, o EJA, ele se volta, não pode se realizar se não for voltado para o mundo do trabalho e pela articulação destas áreas que foram colocadas aqui e de outras tantas que possam aparecer no que fazer humano. Quando se falou aqui na questão da exclusão, né, quer dizer, quem seria o objeto do EJA, e se fala os excluídos, né? E aí me veio à mente, por que excluídos? Não é? Quer dizer, por que essas pessoas são excluídas? E focalizei minha atenção no campo da saúde, no campo da educação, que são mais claros para mim, que são mais próximos para mim, né? E eu vejo, e me lembrei também de uma definição do Álvaro Vieira Pinto, que diz que analfabeto, né, voltando para a questão do ensino fundamental, é aquele que não necessita do letramento para o exercício das suas funções laborais. Vejam, isso nos explica o sentido da exclusão, né? Ele está excluído da alfabetização, do letramento, porque, como força de trabalho, o letramento não faz sentido para ele. Né? Da mesma forma que quando a gente pensa, e por que a saúde, essas redes, elas são mais volumosas, existe uma mobilização maior, por que essa coisa acontece na saúde há mais tempo que na educação? E a gente pensa, na mesma perspectiva da exclusão, que é a exclusão na ótica capitalista, a saúde, né, de cada indivíduo é aquele mínimo que lhe é dado para que ele se mantenha azeitadamente funcionando na esteira de trabalho. Né? E aí, qual seria então a perspectiva do EJA? A perspectiva do EJA seria abrir um aspecto que até agora tem se tentado deixar inerte, que são as consciências desses trabalhadores. Que são as consciências dos trabalhadores agrícolas, né? Que são a consciência dos trabalhadores candidatos naturais para a economia solidária. Então, a educação, né, ela começa a aparecer, eu acho que ela traz, aí nesse sentido, ela traz um chamado muito forte para nós que defendemos o EJA, que é a educação como um processo que se realiza muito mais no mundo do trabalho, né, no espaço de produção de relações. Né, e a gestão social como articuladora de áreas complexas que, como vocês veem, já citamos 8 simplesmente naquelas que a gente escolheu como prioritárias para as práticas de extensão. Né. Queria falar nesse sentido sobre uma preocupação da universidade, né, e que orienta muito as discussões do EJA, que é o aspecto da institucionalização dessa forma de educação. Né. A gente nós reconhecemos avanços profundos, né, nós reconhecemos o sucesso do curso anterior, reconhecemos o alto nível e produtividade do diálogo que vem se desenvolvendo entre o MEC e a UNIB a partir de 2006, né? Mas nós estamos cientes de que avanços são necessários, né? Avanços na condição de oferta, né? E na condição de oferta está implícita a questão da acessibilidade de grupos sociais, né, ainda não atingidos, e de indivíduos também, né, pela ação do EJA. Né. A inclusão definitiva no sistema de educação, né, da proposta EJA. Né. Ela não pode ser uma proposta apenas de governo.
ela tem que transitar urgentemente ou seguramente, né, para uma proposta de Estado que seja permanente, que seja de acesso universal, né, e quando falo acesso universal, de fácil acesso, né, e que, nesse sentido, acompanhe a vida do cidadão e permita que ele transite o sistema articulado de educação, né, desde o seu nível mais inicial até o seu nível mais final. Essa é uma perspectiva que deve estar, né, e que eu tenho certeza que nos formuladores desse projeto está desenhado, é que o EJA não é um momento único e, digamos assim, singular da formação do trabalhador, né, ou do cidadão. É algo que se coloca nas suas vivências, que extrapola um processo formal de ensino, né, e que abrange outros aspectos das suas relações. Com isto, quando eu digo que ele extrapola os espaços do ensino formal, eu chamo atenção para a questão da flexibilidade curricular, né, que tem que se orientar para essas especificidades loco-regionais. E aí, mais uma vez, né, a direção confirma a necessidade da articulação do EJA com o mundo do trabalho, o processo de trabalho como espaço privilegiado de aprendizagem, constituição dos homens. No processo de trabalho e no processo educativo que essa dinâmica nos traz, nós nos constituímos, nós tomamos consciência, né, nós tomamos direção e nos tornamos capazes de propor direção para este mundo. E é isso que nos chama atenção para a questão do EJA. Qual é a sua importância? Porque eu confesso para os senhores que até pouco tempo eu não pensava no EJA, não tinha parado para pensar na questão do EJA como uma necessidade premente. Por quê? A exclusão, como falou meu companheiro de mesa, ela se naturaliza. E a gente diz, bom, começa a pensar assim, se o trabalhador do campo é analfabeto e não é necessário, não tem necessidade de ler, né, essa é uma construção do dominante, essa é uma construção do explorador. Né, porque quando se negarmos essa dimensão de vida para esse trabalhador, nós estamos negando a sua autonomia, né, estamos negando a sua capacidade de superação. Então, é preciso tomar consciência de que essa exclusão, ela na nossa sociedade, ela aparece como naturalizada. Chamaria atenção também para a questão do financiamento. Chamo atenção para a questão da pesquisa. Eu acho que a Faculdade de Educação e todas as faculdades, e as possibilidades de articulação com outras universidades, né, ela abre possibilidade para isso. Né. Vejo também a proposta, via extensão, de programas e projetos indutores do EJA. Né. Veja, nós estamos, por exemplo, na esteira do PNE, formulando um projeto que se chama, orientado para o Brasil Sem Miséria, pelo Brasil Sem Miséria, que se chama Projeto José de Castro. Esse projeto, ele estabelece uma permanência mais duradoura de professores e estudantes extensionistas nas comunidades de baixa IDH, né, onde atuam permanentemente a partir daquelas necessidades priorizadas, de preferência numa ação intersetorial, que seja e que tenha a educação e a saúde como elemento articuladores, porque são os elementos mais apelativos mesmo, né, e com possibilidade, inclusive, de, após formados, esses estudantes universitários permaneçam nessa comunidade como profissionais. E aí, por último, o que nós precisamos também, eu acho que minhas colegas da Faculdade de Educação vão concordar comigo, é induzir no currículo dessas faculdades de pedagogia, né, a formação de acadêmicos
para a atuação no campo do EJA. Eu termino aqui, agradecendo e, mais uma vez, desejando boa sorte a vocês todos, nossos estudantes. Obrigado. Muito obrigado, professor Viromar. Eu estava lembrando que realmente esta relação entre extensão e educação de jovens e adultos é uma das relações mais antigas em muitos países. A educação de jovens e adultos nasceu nos departamentos ou de extensão, os departamentos de estudos extramurais. Na Inglaterra, por exemplo, tem experiências belíssimas de professores universitários que foram chamados por grupos de operários para discutir economia política, para discutir filosofia, etc. Isso no século passado. Então, a relação extensão e educação de jovens e adultos é quase natural. Eu diria, nesta extensão para dentro, em termos nacionais, e para fora, em termos internacionais. Eu acho que as universidades também têm este papel de buscar apoiar atividades de educação de jovens e adultos, tanto no Brasil como em países onde há mais dificuldade em acessar informações, acessar formação e metodologias. Então, eu, como extensionista convicto, não me precisava convencer. Eu sempre fui envolvido em extensão. Eu acho que dizer que nesse campo de ensino, pesquisa e extensão, que a extensão sempre foi o primo pobre, é um senso comum, mas ainda continua sendo considerado como o elemento menor deste de ensino, pesquisa e extensão. Eu acho que o seu argumento para a importância da extensão e como que a extensão também pode nos ajudar a quebrar as barreiras entre as diferentes disciplinas ou sectores, né?